De volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Agora são 7 horas e 33 minutos. Nós vamos ter uma entrevista agora com o vereador por Cuiabá, Abílio Júnior, do PSC. E você, ouvinte, pode participar aqui conosco, mandando pergunta para o vereador, ou se você quiser também participar ao vivo, pelo WhatsApp é o 98107-4204. E você também pode ligar pelo 3054-1019. Bom, gente, o primeiro assunto que eu vou tratar aqui com o vereador é com relação a um julgamento que foi realizado na última quinta-feira, semana passada, e o órgão especial do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso declarou aí por unanimidade inconstitucional a emenda 35/2014 da Lei Orgânica de Cuiabá. O que isso significa, gente, é que agora os vereadores estão proibidos aí de fiscalizar órgãos públicos pessoalmente. Antes de mais nada, vereador Abílio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, o prazer é nosso estar aqui participando mais uma vez na Rádio Capital e dando esclarecimentos e resposta para a população. Então, vereador, eu queria aí ouvir do senhor como que vocês receberam essa notícia aí dessa última semana. Olha, tem sido difícil ser vereador em Cuiabá. Tem sido muito difícil, a gente está enfrentando muitas dificuldades. Antes dessa decisão, essa lei era a lei que dava o livre acesso ao vereador dentro de qualquer órgão público. Deixando claro, pleno acesso, né, vereador? Pleno Tanto acesso. para a entrada quanto para pegar a documentação, o que seja necessário, né? Sim, ela diz o seguinte, é o artigo 11, inciso 14, que diz que garante ao vereador livre acesso dentro da administração direta e indireta para que possa copiar e coletar no local qualquer documento que seja público e não tenha determinação de sigilo. Certo. Foi através dessa lei que a gente, por exemplo, conseguiu entrar dentro da Secretaria de Saúde e descobrir que eles estavam fazendo contratação por indicação política de mais de 1.000 pessoas. E tinha catalogado essas indicações políticas. Então, a gente, através dessa lei, a gente começou a criar um certo desconforto, porque a gente começou a verificar diversas informações da administração pública que estavam irregular. Certo. Informações essas que, se você faz por requerimento, eles não vão responder. Você não vai conseguir fazer uma pergunta por requerimento. Vocês estão contratando por indicação política? Óbvio que nunca, né, vereador? Nunca haveria uma resposta. Vocês estão roubando dinheiro da saúde? Lógico que não. E é através dessas possibilidades que a gente descobriu, por exemplo, as informações que subsidiaram a Operação Sangria, Sim. que desmantelou o maior esquema de corrupção aqui do estado de Mato Grosso, na área da saúde, que estava pegando dinheiro, que nem o próprio ex-secretário de saúde afirmava, que pegava dinheiro para financiar campanhas políticas. Sim. Sem agora essa lei, a gente fica apenas com requerimentos e através de, como qualquer um outro cidadão pode fazer através do portal da transparência com pedido de informação da Lei de Acesso à Informação. Com o requerimento a gente faz, a prefeitura não responde ou responde vagamente. Sim. Com a Lei de Acesso à Informação a gente ainda tem que ficar entrando com mandado de segurança porque a prefeitura não cumpre. E quando a gente faz um requerimento de convocação de um secretário ou de alguém para dar esclarecimentos, a Câmara, por ser maioria do prefeito, desaprova. Ou seja, hoje eu acredito que o vereador, no seu papel de parlamentar, ele perde o poder de fiscalizar. Sobra o poder de fiscalizar como qualquer um outro cidadão. A gente já tem participação aqui. Bom dia. Bom dia a toda a família Capital e o vereador. Quem está falando? Vereador, eu estou sentindo que agora vocês não podem trabalhar mais. Só que outra coisa, quem proíbe vocês trabalhar não precisa de posto de saúde, nem de pronto-socorro, nem de nada, né? Mas parabéns a todos. Afonso Ribeirão do Lita. E vamos à luta. Obrigada, seu Afonso, pela participação. Olha, é isso mesmo, Afonso. A gente está passando por uma série de dificuldades, mas a gente não desiste fácil. Agora, recentemente, a gente tem entrado com mandados de segurança, pedindo que a Prefeitura cumpra a Lei de Acesso à Informação. E também estamos brigando com a Câmara Municipal, para que o presidente da Câmara Municipal, junto com os demais vereadores, apresente uma lei garantindo o livre acesso ao vereador. Tem que alterar a lei, abrir uma lei nova para garantir esse livre acesso. E a gente depende da população ajudar essa pressão. Entra em contato com o seu vereador, com o presidente da Câmara, nas redes sociais e peça para ele garantir o direito de fiscalização dos vereadores de Cuiabá. Um dos questionamentos com relação a esse julgamento é que eles falam que há um desequilíbrio, né, vereador? Há uma quebra de harmonia. Uma quebra de harmonia entre os poderes.
que o senhor... Antes de o senhor responder, né? Tem mais participação. Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? Edson. Edson, de onde você fala? Eu moro no bairro do Praiado, ao lado da Faculdade de Técnica. Ok, pode fazer aí sua pergunta ou sua contribuição, Edson. Eu quero falar com o vereador, que é muito importante o papel que ele faz, que eu tenho visto ele acompanhar, fiscalizar a obra da casa do prefeito, o qual não tem nenhum projeto e nem alvará expedido. Quanto à questão do pronto-socorro, onde ele foi para fiscalizar, eles têm que fazer agora um ofício, juntar com todos os vereadores, os que não são corruptos, e pedir para o Tribunal de Justiça acabar com a Câmara de Vereadores, porque eles não têm nenhum tipo de autoridade. Porque se a gente faz uma procuração para um vereador para representar o povo, se esse prefeito, do jeito que é, ele não cumpre, e o Tribunal de Justiça nessa administração dando maior poder para um prefeito desse que é corrupto, como é que vai viver a população? Tá. Então eu acho que tem que acabar com a Câmara de Vereadores. Enquanto tem na prefeitura, tem mulher de vereador que ganha 10 mil reais por mês para lixar a unha, para passar batom e para ir no banheiro. É uma vergonha o Tribunal de Justiça desse fazer uma situação dessa. Será que eles não estão pensando no povo, na coletividade? Obrigada aí, Edson. Olha só. Obrigado a vocês. É justamente mais ou menos o que o Edson acabou de dizer. Nós, vereadores, temos como principal função, que é a função primária, a função de fiscalizar. Certo? A partir do momento que um vereador fiscaliza, que nem diz a Constituição Federal no artigo 31, a partir do momento que o vereador tem essa função de fiscalizar, ela já não é muito harmônica. Primeiro, quem fiscaliza não é amigo do fiscalizado, né? A harmonia que existe entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado é a harmonia da legalidade. Você só pode fazer aquilo que é legal. Com certeza. Pronto, essa é a harmonia que deve existir. Agora, se existe o Poder Executivo cometendo atos de corrupção, o Poder Legislativo vai fiscalizar esses atos? Não vai haver harmonia, isso é certeza. Porque quem está cometendo infrações não vai querer ser amigo daquele que fiscaliza a infração. Então, eu cheguei até a fazer essa propositura na última sessão. Sim. Eu falei que se os vereadores não se manifestarem a favor do seu poder de fiscalizar, que é o principal poder do vereador, é melhor fechar a Câmara mesmo. O que vai ser da Câmara, Porque, né, vereador? para ficar aprovando projeto que o prefeito manda e projetos também, às vezes, de pouca relevância, não muda. Ou para ficar usando o mandado de segurança para conseguir algum... Se o vereador, para fiscalizar o Poder Executivo, ele depender de lei de acesso à informação tão somente, Sim. e como qualquer um outro cidadão, ele vai ser um cidadão comum, que é remunerado para fiscalizar a prefeitura. Logo, não há necessidade de ter uma Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem que ter o seu poder respeitado. Tá, ok. Nós temos mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia, doutor Jânio Moraes. Quem? Doutor Jânio Moraes. Doutor Jânio. Bom dia. Pode fazer sua pergunta. Se proibir o vereador de fiscalizar a prefeitura, ou o vereador, não uma comissão. Porque essa comissão já é inócua, através de uma comissão. Parabéns à Bíblia. Continue assim. Obrigada aí, doutor Jânio. Jânio, não é tão simples assim. Para constituir uma comissão de investigação, que é uma CPI, por exemplo, eu fui presidente de uma CPI, a CPI da Saúde, que desenvolveu e descobriu bastantes esquemas de corrupção, inclusive está tendo até agora, o Ministério Público abriu na última semana, na quinta-feira, um processo investigatório com base no relatório da CPI que a gente mandou, mas para conseguir uma CPI é necessário 9 assinaturas. E essas 9 assinaturas não é tão fácil assim. Sim. Até porque o prefeito tem a maioria e hoje nós somos em 7. A base está muito grande. A base está muito grande. De oposição, somos 7 e precisa de 9. Só para você ter uma ideia, eu, vereador Abílio, né, o vereador Marcelo Bussic, Felipe Velaton, Diego Guimarães, Dilemar Alencar, Lilo Pinheiro e Quero. É os vereadores de oposição. Ainda precisa de mais 2. O que eu ouvi um prefeito de Colatina dizer esses dias
não sei se é verdade, mas eu vi uma publicação na internet falando sobre isso, é que se o poder legislativo fiscalizar de fato o poder executivo, não haverá corrupção, porque são uma proporção muito grande Muito de grande, vereadores que sim. podem sim fiscalizar. Então, se os vereadores estão vendo que estão faltando remédio na saúde, se os vereadores estão vendo que tem obras e obras inacabadas, que nem a gente viu num jornal recentemente, se os vereadores estão vendo o grande problema da saúde, acho que deveria sim eles apoiar uma abertura de uma nova CPI da saúde. E não CPIs só para ficar ocupando espaço sem fazer nada, só para você ter noção. CPI não funciona, né, A gente descobriu a questão do aluguel fantasma lá da Prefeitura de Cuiabá com a Secretaria de 300 anos. Sim. Chegou o vereador, foi lá abrir uma CPI do aluguel fantasma e deitou em cima. Aí eles abrem, a base do prefeito abre CPI para fazer de conta, para ficar parado, deitado em cima da CPI lá, esperando o prazo acabar, pede prorrogação de prazo só para ocupar espaço. Entendi. Então, o que acontece hoje? Além da gente ter a dificuldade de fiscalizar, existe uma manobra muito grande de proteção do prefeito com a base dele. São vereadores que às vezes estão aí no bairro fazendo de conta que está inaugurando obra, apresentando fachada e tudo mais, mas que de fato estão ali protegendo o prefeito com todos os seus atos irregulares que eles estão fazendo dentro da administração pública. O senhor acabou de citar aí recentemente, agora aí mudando um pouquinho de assunto, o Ministério Público aí instaurou o inquérito para apurar possíveis irregularidades no Hospital São Benedito. E isso também já falando que é fruto da CPI que vocês fizeram na saúde, né, Abílio? Então, olha só, se a gente fiscalizar, que é o principal poder do vereador, a gente vai descobrir as coisas erradas e vai tentar colocar a prefeitura no trilho certo. No Hospital São Benedito, só para você ter uma ideia, tem uma máquina lá chamada hemodinâmica, máquina de hemodinâmica. Custa 2 milhões de reais. Essa máquina foi comprada no governo do Mauro e está parada até hoje. Nunca foi utilizada? Ela não foi utilizada. Meu Sabe o que Deus. essa máquina faz? Ela faz cateterismo, prepara para as pessoas os exames todos para fazer cirurgia cardíaca. E o São Benedito era para estar fazendo esse tipo de procedimento, salvando muitas vidas que está na fila do SUS. E a máquina está parada. E sabe como que era feita a contratação de pessoal lá no São Benedito? Como? Pedia para um político assinar um currículo, o currículo ia para lá e contratava aquelas pessoas. Nem sempre eram pessoas qualificadas. Eram pessoas que estavam ali, às vezes até mesmo para lixar unha, que nem o rapaz Que nem falou. o Edson falou. Você está entendendo? Então, o que a gente percebe é necessário cada vez mais, no dia de hoje, que se busca combater a corrupção, fiscalizar o poder executivo. E é uma situação, vereador, que não só na saúde, mas que a gente vê que é muito grave, que é essa questão de indicação. Uma pessoa que não tem qualificação mínima ou técnica, por exemplo, para atuar dentro de um hospital, como a gente viu até do levantamento da CPI, por exemplo, a gente viu questões de engenheiros civis lotados na Santa Casa, por exemplo, que tinham vários. Então, é uma situação que precisa ser mudada, precisa ter concurso, precisa gente de qualidade que tenha o mínimo de entendimento naquilo, né? Para qual vai ser Na administração contratado. pública existe 2 tipos de cargos. Aquele de livre nomeação, que são cargos comissionados, voltados a cargos de confiança. Esse sim pode sofrer, mas esses são coordenadores, diretores, secretários, são poucos Quem cargos. está na parte tá? um pouco acima. E o resto dos cargos, eles são cargos efetivos, cargos que devem ser, para ingressar nesses cargos, deve passar por concurso público. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: na hora que você for parar no hospital, você quer aquele que teve um padrinho político ou aquele que é mais capacitado? Sem dúvida, Você quem vai- é mais capacitado? Você vai querer o melhor sempre, médico. né? Com Ele é certeza. pago com dinheiro público para produzir eficiência. E um dos princípios da eficiência é a impessoalidade. Então você quer o melhor profissional te atender. E não é o que acontecia. O secretário adjunto de saúde, o Sr. Milton, ele colocou 2 irmãos dele dentro de um na Policlínica do Planalto, o outro na Policlínica do Cochupó, e eram os irmãos dele que ajudavam a cuidar. O irmão dele é bom profissional? Não sei. Pode ser que seja, mas não é o procedimento correto de se fazer. O procedimento correto é que os irmãos deles passem num concurso público e se Como são bom qualquer profissional, outra vai pessoa. oferecer o melhor serviço. Sim.
Nós temos uma participação aqui por WhatsApp. Bom dia. Se nos órgãos da prefeitura não há nada errado, qual o motivo dessa restrição aos vereadores? É uma pergunta aí do Luciano. Fiscalizar com aviso prévio é querer enganar a população. Parabéns ao vereador e aos demais vereadores da oposição pelo excelente trabalho. Luciano. Ô Luciano, é justamente isso mesmo. Sabe quem que entrou na justiça para barrar a lei de fiscalização? Foi a própria prefeitura. A prefeitura não quer ser fiscalizada, ela entrou na justiça. Nós entramos diversas vezes no pronto-socorro de Cuiabá, mostramos diversas vezes, no atual, não no novo, diversas vezes o problema que estava o pronto-socorro de Cuiabá. Chegamos a conseguir grandes conquistas. Só para você ter uma ideia, se hoje você tem o corredor do pronto-socorro vazio, não é porque o prefeito foi bonzinho e tirou o pessoal de lá. É porque nós fiscalizamos, mostramos as irregularidades, existe legislação para isso, fiscalizamos com base nessa legislação, levamos no Ministério Público e levamos a outros lugares. Se hoje o novo pronto-socorro de Cuiabá não é um VLT abandonado, é porque a gente foi diferente da época que o Emanuel era deputado, que não fiscalizou o VLT. A gente está fiscalizando todo dia o novo pronto-socorro de Cuiabá para que ele seja entregue. Porque se a gente não fazer isso, ele não será entregue. Então, se ele está lá comemorando cada conquista, é porque a gente também está no pé dele para ele comemorar cada conquista fazendo o serviço. A única coisa que a gente não concorda é essa quantidade de inauguração de uma obra que não está pronta. Uma coisa que não é 100%, né, vereador? Vai entregando a obra, na hora que tiver tudo entregue, aí você inaugura. Porque você gasta dinheiro público até para inaugurar. Sim. Deixa eu só para você ter uma ideia. Aluguel de painel LED, de som, de tenda, palco, cadeira. Tudo é grana. Tudo é dinheiro público. Sim. Você tá entendendo? Então, cada vez que ele faz uma festa, enche de político na plateia, na galeria, chama os servidores. Só para você ter noção, na última inauguração do pronto-socorro, era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, um monte de servidor da prefeitura batendo palma pro prefeito por uma coisa que não estava pronta e ele estava inaugurando apenas uma etapa. E eu questionei, inclusive, o que aquele servidor estava fazendo ali. Falei, pô, não tem serviço na prefeitura para fazer? Por que os caras estão aqui para aplaudir o prefeito para entregar uma coisa que não está pronta ainda? Tem que estar trabalhando lá na prefeitura. E aí, sofri represália, briga e tudo mais. E o prefeito, com raiva disso tudo, juntou várias informações, pediu para servidor da Secretaria de Saúde, pediram para servidor da Secretaria de Saúde fazer boletim de ocorrência contra mim e tudo mais, e juntaram essas informações e levaram no judiciário, falando, olha, o vereador Abílio está incomodando. E essa incomodação do vereador Abílio cria uma quebra de harmonia entre os poderes. E para isso voltar a ser harmônico, é melhor que ele não faça nada, porque se o vereador não fizer nada, nós vamos viver em uma paz, harmonia muito boa. A gente não está gostando muito disso, não. É uma situação bastante delicada. Eu não sei se vocês têm percebido e observado, até o senhor já percebeu, de todos que ligaram aí, tem elogiado muito a atuação de vocês, da oposição. Como é que tá quando vocês estão na rua, estão no bairro, vocês estão conseguindo sentir essa receptividade por parte da população, esse apoio por parte da população? Olha, o que nos motiva a continuar fazendo o que faz, porque dá muito trabalho e coloca a nossa vida até em risco às vezes, Sim. O que nos motiva é realmente esse apoio da população. A gente tem andado, por exemplo, ando de Uber, ando de ônibus e eu recebo o apoio da população no Uber, no ônibus, onde eu estiver. Recebo diversas mensagens de apoio no WhatsApp, meu WhatsApp é público, minha rede social é pública, eu não faço dificuldade para atender ninguém. Então, onde a gente estiver indo, eu vou na feira, só para você ter noção, vou na feira, às vezes cumprimentar, comer alguma coisa, comprar alguma coisa, as pessoas nos cumprimentam, nos parabenizam. A gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A gente sabe também que a gente gera bastante desconforto e ciúmes, às vezes, num outro político que não está produzindo ou que não está dando resultado para a população. Vocês estão incomodando, é o que o senhor falou. Mas eu percebo que a política tem mudado e o que está fazendo a política mudar é esse acesso da informação da população. Sim. Porque antigamente o político ele podia ir na sessão, votar, às vezes até contra a população, e podia ir para a chácara dele e sumir, ninguém ia achar esse cara. Hoje não, né, vereador? Hoje não com a tem como internet mais. você está em tudo, em todos os Ele lugares. pode estar na chácara dormindo, mas a população vai estar lá no pé dele Exatamente. falando, ó, você não está trabalhando em favor do povo, você votou errado. Então o acompanhamento da população é muito grande. E eu percebo o seguinte, eu sou fruto dessa fase de transição. Sim.
Eu sou fruto dessa nova política que surgiu de 2013 para cá, com o avanço da internet, com a facilidade de um smartphone na mão de todo mundo, onde a gente pode estar acessível a todos. E se eu estou lá num cargo representativo, eu tenho que representar o interesse daqueles que estão buscando a gente estar lá. Então é o que a gente tem tentado fazer. Tá certo. Para você que está ligando o rádio agora ou começou a nos assistir aí pelo Facebook do PNB, nós estamos entrevistando aqui o vereador Abílio Júnior do PSC e você pode participar aqui mandando sua pergunta no WhatsApp no 98107-4204. Você também pode ligar e participar ao vivo, 3054-1019. Abílio, semana passada o Antero entrevistou um colega seu também, um outro vereador, e um assunto que rendeu muito foi com relação a essa licitação do transporte. E o ponto que mais está pegando é com relação àquela história, assim, 30% com ar-condicionado até chegar em 100% em até 5 anos, se eu não me engano. É óbvio que você não concorda com isso, né? E como que está essa questão lá dentro? Teve até audiência, o vereador de Lemário, né? Movimentou aí, conseguiu movimentar. Como que vocês estão tentando aí, de alguma forma, sei lá, tentar emperrar isso de alguma forma? Então, nós estamos numa situação constrangedora. Essa licitação, ela tem que ser barrada. Tem que ser barrada. Só que até mesmo barrar a licitação é a estratégia do próprio Prefeitura de Cuiabá, que fez uma licitação, um processo licitatório muito frágil, para que a gente pudesse barrar e ele jogar a culpa de que não teve licitação, porque os vereadores de oposição barraram uma licitação fraca, difícil. Então, o que a gente percebe? A Prefeitura de Cuiabá está fazendo uma licitação cheio de problema para facilitar para as próprias empresas que estão aí. Quando ela determina um prazo de até 5 anos para ter 30% da frota com ar-condicionado, ela está dizendo o seguinte: as empresas que estão aí não vai precisar fazer nada, elas ganham a licitação e continuam trabalhando até 5 anos elas conseguirem colocar. Sim. E é uma licitação para 30 anos. Tá? Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Com certeza. Em 30 anos, vereador, muita coisa muda. E as empresas... A cidade muda, a cidade cresce, desenvolve, não tem condições. As empresas estão alegando que não é viável economicamente investir no transporte público de Cuiabá. Inclusive, eu ouvi a entrevista, um dos vereadores falou que é muito caro, não tem interesse das empresas e tudo mais. Eu sou a favor de que, a partir do momento que a Prefeitura percebe que não tem interesse, então, das empresas em participar, em oferecer um transporte público de Cuiabá com qualidade, então, que abra para qualquer um. Sim. Deixa qualquer um que quiser colocar um ônibus de qualidade aí na rua trabalhar. Eu, inclusive, acho que essas empresas não teriam direito de participar. Sinceramente, não, viu, vereador? Eu acho têm. que elas não poderiam participar mas desse aí processo. Que é o X da questão. Elas não participam com o CNPJ que elas têm contrato, abre um CNPJ novo CNPJ e vai lá. E participa os mesmos donos com outra empresa, outro CNPJ. Vamos ouvir, tem uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? José Roberto. Pode falar, José Roberto. Bom dia, vereador. Bom dia. A semana passada eu participei no entrevistado do Antero e questionei todos esses pontos que o senhor está se referindo. E o senhor tocou num ponto agora aí que deixa a gente meio assim, sem saída. E a Prefeitura tem a intenção de criar um problema na licitação justamente para que ela seja barrada, demonstra, além da má-fé, uma corrupção muito grande para se manter as mesmas empresas que estão aí. Inclusive, houve declarações no outro programa da pessoa que estava sendo entrevistada de que houve uma solicitação para que houvesse esses 30%. Obviamente, essa solicitação é das empresas atuais, porque você não pode fazer uma solicitação para um processo licitatório se você está lá na China e esperando sair uma licitação para você ser candidato a prestar serviço. Então, realmente é um problema sério que vocês têm na mão aí, vereadores. Porque se eles estão fazendo isso para bloquear, e do jeito que está, é totalmente insatisfatório, cheira muito mal isso daí. Cheira muito mal. Deve haver alguma forma jurídica de resolver isso. Deve haver alguma maneira, porque, como eu disse ao Antero, eu moro em Cuiabá há 40 anos e faz tempo que eu escuto a mesma conversa.
e mais 30 anos num processo desse, olha, tem que ter um jeito, vereador. Vocês têm que achar uma maneira jurídica, uma maneira de resolver isso, porque senão vai continuar. Será possível que não tenha uma maneira? Obrigado. Obrigada, José Roberto, pela sua participação. Deixa eu fazer um comentário que vai te subsidiar sobre isso. Só para você ter noção, o transporte público de Cuiabá, o contrato com a empresa já está vencido já tem muito tempo. Foi prorrogado há 3 anos atrás, por mais 3 anos, e agora venceu há poucos dias. O prefeito teve 2 anos e pouco para fazer a licitação. Nós cobramos, o Ministério Público cobrou, a Justiça determinou que ele fizesse a licitação nos últimos dias do determinação judicial. Tempo, que aí foi ele vai lá e publica publica uma decisão para cumprir aquilo que tinha combinado com a Justiça e atender o interesse das empresas, não da população. Quando o vereador Abílio chega e afirma que é interesse da prefeitura que seja derrubado, eu afirmo com convicção. Nós participamos da única audiência pública que teve, onde gerou um monte de dúvida, foi solicitada uma nova audiência pública, a prefeitura não fez. Onde a gente questionou, inclusive, sobre a licitação, ela não fez. Ela não compartilhou com ninguém cópia do edital antes dela publicar. Então, a prefeitura de Cuiabá, ela deixou a desejar diversas formas de planejamento, dando claras intenções de que, se a gente não estiver satisfeito, barrasse. Você está entendendo? Sim. A ARSEC, que é a agência reguladora, o Ministério Público falou que a ARSEC está trabalhando, de certa forma, em favor das empresas. Para aumentar a tarifa de ônibus, só para você ter uma ideia, parte de torno de 100%, vamos supor, 100% das pessoas que estavam lá, dos conselheiros votando, 50% a 60% era pessoas da prefeitura e 40% pessoas da empresa e 10% que é representante do povo. Então, o que você percebe é o seguinte, a agência reguladora, que é a ARSEC, tem uma máscara fazendo de conta que é uma coisa democrática, republicana, mas não é porque já está mas que está direcionando isso há agindo muito em tempo. prol dos interesses dos empresários e da prefeitura. Com certeza. E se a prefeitura age em favor aos interesses dos empresários, é lógico que ela está a favor dos empresários. Por exemplo, nós mostramos por A mais B, não tem por que subir de 3,85 para 4,10. Derrubamos 2 vezes a decisão. E foram lá e de 10, 8 votaram para aumentar E a de novo. prefeitura insistiu 3 vezes. Votou uma vez para 4,10, votou segunda vez para 4,10, votou a terceira vez para 4,10 para pôr, só para você ter noção, na própria licitação o valor de 4,10 como tarifa inicial, com uma proporção, com uma continuidade de aumento ano a ano. Sim. E aí o que a gente questionou é o seguinte, se a tarifa do transporte público ela é resultado do custo do sistema dividido pelo número de passageiros, quando a gente está fazendo uma nova licitação, a gente quer que o custo do sistema seja mais barato. Com certeza. Então, se a prefeitura já diz quanto que vai custar o custo da tarifa, ela já está dizendo quanto vai custar o custo do sistema. Sem dúvida. E ela está preocupada com a outorga. O que é a outorga? É o dinheiro que a empresa vai pagar para ganhar o direito de circular no município de Cuiabá com o transporte público. A minha sugestão, eu volto a dizer, a Prefeitura de Cuiabá não tem competência hoje e nem moral para poder fazer essa licitação de uma forma adequada. Certo. Se ela não conseguir fazer isso de maneira pressionada pelo Ministério Público, Judiciário e com maior participação da população, eu acredito que ela deveria abrir para qualquer interesse comercial. Qualquer pessoa que quiser colocar um ônibus na rua com qualidade vai conseguir fazer esse serviço e cobrar da população. E isso vai, só para você ter uma ideia, se cada empresário que quer ter um ônibus na rua circulando, o outro vai querer cobrar mais barato, o outro vai querer cobrar mais barato, um vai querer colocar um ônibus melhor para pegar mais passageiro, e há só concorrência entre as empresas, coisa que hoje não tem. Não existe. Né? Só concorrência entre as empresas já vai fazer Faz o transporte melhorar. ficar mais barato e a Sim. qualidade aumentar. Hoje, do jeito que está, Se as não tem empresas são concorrência, alinhadas. Elas deitam e rodam. Só pra você ter noção, na última quinta-feira, na última terça-feira passada, semana passada, segunda-feira e sexta, etc., teve a greve geral aí, não teve? Sim, teve. Paralisação. Não falo essa do Lula, não sei o que, eu falo a paralisação, Não, a paralisação, mesmo. sim. Certo? 4 empresas pararam por falta de pagamento dos funcionários. Foi. Certo? Mas quem cuida do dinheiro das empresas é elas mesmas.
Quem cobra a bilhetagem e guarda o dinheiro é elas mesmas. Como E que detalhe, ficaram são sem 6 pagar os meses, né, funcionários? vereador? 6 meses que eles deveriam receber. No quinto dia, estavam recebendo dia 20. Nada, mas de propósito. Eu falo para você o seguinte, tá claro que é de propósito. Porque as empresas pegam todo o dinheiro que é feito do pagamento das passagens. Elas podem pagar os funcionários. Você está entendendo? Sim. E aí, às vezes, há alguma coisa de interesse nos bastidores. Para que a prefeitura seja pressionada e as empresas tenham seus privilégios ou seus benefícios. Por fim, sobre essa situação toda, a Prefeitura de Cuiabá mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal oferecendo 10 milhões de desconto em dívida das empresas de transporte público. Meu Deus, gente. Sério? Que absurdo, Isso vereador. é absurdo, não é? É muito Então, absurdo. mas está lá o projeto de lei. E como a gente está denunciando, e os vereadores não estão querendo votar um projeto desse modo agora, para não criar um desgaste maior, Sim. estão segurando o projeto. Mas as empresas já estão irritadas, porque elas querem ter o desconto Claro, dessa multa, claro. porque aí ela pode voltar a participar da licitação, pagando ter as multas dinheiro. delas e tendo dinheiro em caixa. Olha, Olha, é difícil ser vereador hoje em dia. Realmente, é difícil ser vereador e aí a cada fala do senhor a gente vai assustando mais de ver uma situação como essa e revoltante. Mas só para encerrar, vereador, porque o senhor pediu para a gente te liberar, que o senhor tem um outro compromisso. Vocês acham que é possível, de alguma forma, barrar essa licitação? Já procurou juridicamente algum meio? Tem uma possibilidade? Tem essa possibilidade? Vocês já estão correndo? Tem a possibilidade, já levantamos diversas informações. Hoje o promotor que está lidando com essa situação, o Dr. Turim, Turim, Roberto né, Turim. Roberto Turim, ali do Ministério Público Estadual, o vereador Diego Guimarães, o vereador Dilemário, nós vereadores também, estamos juntando forças com isso e levando para ele para subsidiar. Eu acredito que já deveria ter entrado com pedido de impugnação dessa licitação já. Porque é melhor que o prefeito fale mal da gente, é melhor que o prefeito fale que nós que não deixamos que a licitação aconteça, do que deixar uma licitação de qualquer jeito Não, para os gente, próximos não pode. 30 anos. Essa licitação Então é um não risco pode, que a gente por vai favor. correr. A gente sabe que a prefeitura manipula demais a maioria dos veículos de imprensa, com exceção aqui da Rádio Capital e de alguns outros veículos de comunicação, mas a gente sabe que precisa ser enfrentado. Com certeza. Independente de ser a luta contra a mídia, a luta contra a prefeitura e a luta contra essa máquina que é pesada. E a gente tem visto o seguinte, o prefeito, apesar de todas essas situações, ainda tem condições, coragem às vezes, de entrar numa rede social ou de dar uma entrevista dizendo que ele acha que está apto a vir para a reeleição no próximo ano. Então a gente tem que estar muito atento com o prefeito e aqueles que apoiam o prefeito. Porque quem está com o prefeito realmente está contra Cuiabá. Ah, mas a população com certeza está muito atenta. Então, só para encerrar, já que o senhor falou de prefeito reeleição, Abílio Júnior tem intenção de disputar a prefeitura para 2020? Olha, Abílio Júnior está tentando chegar vivo até 2020, aí depois Abílio decide. Tá muito difícil, vou falar para você. Assim, minha esposa está muito irritada com algumas coisas. Eu sou arquiteto urbanista, Sim. tinha uma vida muito tranquila. Antes eu podia andar de bicicleta confortavelmente, fazer outras Hoje coisas. já corre riscos, Hoje já não né? é tão fácil assim. Eu preciso primeiro convencer minha esposa e a minha Mas família. então existe sua intenção. Não, existe uma intenção de chegar vivo, que nem eu disse. E aí, 2020, a gente vai conversando. Tem bastante convite, isso é verdade. Sim. E também tem bastante pessoas que estão pedindo. Mas eu acredito que eu tenho que tomar essa decisão não pelo fígado, mas com uma razão bem decidida, porque o que eu sei é que se eu for candidato em 2020 para um cargo de prefeitura, por exemplo, e observando a forma com que o prefeito seguiu a sua última campanha eleitoral para prefeito, eu imagino que vai ser muito sujo a política do ano que vem. E vai custar muito caro a imagem de qualquer um que se dedicar a ser candidato. Sim. E eu tenho que avaliar se isso vale a pena ou não. E se não vai surgir nomes melhores. Eu acredito que tem nomes aí que pode estar disputando a campanha do ano que vem e são aptos para isso. Eu gostaria de ver, por exemplo, uma mulher forte na frente da prefeitura. Seria Poderia ser maravilhoso. Gisele Simone, poderia ser uma outra mulher também forte para estar à frente da prefeitura, por que não? Sim. Né? Não é para ter uma boa gestão, não precisa ser o Abílio. Precisa ser alguém que está compromissado com Cuiabá. E se o Abílio não estiver disponível, ele vai apoiar alguém que esteja com esse compromisso.
Tá certo, então, 8 horas e 7 minutos. Vereador Abílio Júnior, muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez, por todos os esclarecimentos. Já desejar uma boa sorte para que vocês consigam realmente, de alguma forma, barrar aí essa licitação. E o microfone da Capital aberto para suas considerações finais. Obrigado a todos. Peço que continue orando por nós. E temos uma audiência pública na Câmara Municipal agorinha, às 9 horas. Nós vamos falar sobre coleta seletiva e o lixo de Cuiabá. Mais bom? um grande problema. Então tá certo, Tchau, tchau. 8 horas e 8 minutos, intervalo e voltamos já já.